Olá, participantes do canal Saúde Mental e Afetos. Hoje abordamos elementos fundamentais da relação dos adultos com as crianças e com os adolescentes. Uma primeira relação fundamental é a relação de amor, a relação de cuidado, a relação de promoção de saúde e vida. Essa relação na nossa cultura atual é confundida com sedução, manipulação, premiação ou afastamento da criança e do adolescente daquilo que pode atrapalhar o bem-estar do adulto. Então, amor, na verdade, é o sentido da importância do desenvolvimento do outro, do cuidado com a criança, do cuidado com o adolescente, um respeito profundo à etapa do desenvolvimento cognitivo, motor, mas principalmente ao desenvolvimento da saúde física e mental. Além disso, os cuidados com a educação, com a instrução. Evidentemente que afagos, elogios são bem-vindos, desde que fundamentados em comportamentos próprios da criança e não simplesmente uma forma do adulto sentir-se um adulto amoroso, um adulto meigo, um adulto que tem interesse na criança. Ter interesse na criança é fundamentalmente a relação com o sim e a relação com o não, ou seja, a inserção na cultura, a relação entre impulso e ação, o adiamento da realização do impulso, o tempo de resposta sendo mediado pela educação, seja na família, seja na escola, seja na vida comunitária. Então, educar é, antes de mais nada, uma relação com o tempo de resposta, com o tempo da intervenção do adulto na criança, no sentido de que a experiência de esperar, de aguardar, de pensar, de elaborar é fundamental na vida da criança e do adolescente. À medida que a sedução, a manipulação agindo no adulto em relação à criança é estabelecida, o que interessa é o adulto e não a criança. Então, o gesto de amor é um gesto em que a vida e o desenvolvimento da criança importa e não o interesse do adulto. Então, não confunda amor, carinho, cuidado com sedução, com recompensa sem fundamento, ou seja, a manipulação em se tornar querido pelos filhos, ter medo de enfrentar a oposição dos filhos e, evidentemente, a falta de um diálogo verdadeiro. A sedução enquanto aproximação com o outro, com a criança, falar a linguagem da criança, é muito bem-vinda. Isso não significa infantilizar-se para estar próximo da criança. A criança precisa de um modelo diferente do dela, ela precisa de um modelo de princípio da realidade e não um princípio do prazer imediato, um modelo que saiba lidar com a possibilidade da realidade impor-se sobre o pensamento mágico. Isso não significa deixar de brincar com a criança, deixar de alegrar-se com a presença da criança. Isso é uma experiência fundamental. À medida que o alegrar-se com a presença da criança e do adolescente é uma experiência verdadeira, uma experiência consistente de acolhimento, de orientar o pensar da criança e, principalmente, uma experiência de desenvolvimento de
confiança. Confiança que eu vou colocar aqui muito mais do que apenas elogiar e gratificar de forma desmedida. Na verdade, confiança é uma experiência fundamental que pode ser desenvolvida à medida em que agora não é possível, espere um pouco, mas daqui a pouco sim, o adiamento do impulso, o adiamento do desejo. Ou seja, vamos entender que a primeira resposta do humano é ter uma falta, ter uma necessidade e a partir daí buscar uma resposta, ou seja, impulso e ação, impulso e ação. A outra condição fundamental do ser humano é a esperança no futuro, a confiança no futuro e no agora, a confiança no meio. E confiança no meio, minha gente, é basicamente uma atitude de fé. Fé aqui no sentido de fé psicológica e não fé religiosa ou institucional. É a fé no sentido de aprender a lidar com o vazio, com o aborrecido, ficar consigo mesmo, estar consigo mesmo, suportar a separação, suportar a privação e, eventualmente, suportar a travessia de um momento difícil, de um momento de dor, de um momento de doença, de um momento de luto, de um momento de perda. Então, essa forma clássica de sedução, ou seja, que é a superproteção, fazer com que a criança seja privada de doenças na família, de acontecimentos trágicos, ou de privar a criança da experiência do luto, não é? Da experiência da desmistificação de que querer é poder, tudo que eu quero eu posso, que na verdade é o estímulo para a arrogância, para a prepotência, para a megalomania. Então vejam que é importante olhar para o amor enquanto uma experiência fundamental de desenvolvimento de fé em si, no ambiente, no humano e na vida. Aprender a esperar ao invés de gerar confusões, birras e uma centralidade eterna no infantil. É preciso que o infantil seja acolhido, seja acompanhado, supervisionado. E aqui, minha gente, é importante observar que a tecnologia pode ser inserida gradualmente na vida da criança. Estamos no mundo tecnológico, mas muito cuidado para não transformar a tecnologia numa forma de evitar o brincar, evitar o contato com o ambiente e principalmente evitar o contato da criança e do adolescente com ele próprio. Esse contato é fundamental, essa aproximação com a vida anímica, com as fantasias, é fundamental para acessarmos a realidade. E a realidade é o que é, a vida é o que é, e como diria Guimarães Rosa, para concluir, viver é perigoso. É e não é, porque ainda não se sabe, porque viver é o que é viver. Fiquem bem, toquem o sino, façam comentários, o canal Saúde Mental está aqui à disposição para discutir aquilo que te afeta. Se te afeta essa discussão, essa diferenciação entre amor e simulação de amor, a sedução barata, comente e compartilhe este material.